Para a Feira Literária Beneficente, que será realizada em prol da reconstrução da TV Cidade. Ajudando no projeto, você também promove cidadania, educação e acesso ao conhecimento. Faça como a Boneca de Linha. Ajude a arrecadar livros para a Feira Literária da TV Cidade. Viu? Olha, gente, é assim que acontece o tempo todo. O telefone toca. Aí eu busco o livro. As doações podem ser feitas na Rua Dona Benta, número 243, na Gurilândia, ou na sede da emissora, na Rua Irmã Henriqueta, 136, Vila São Carlos, ao lado do Poupa Tempo e próximo à Rodoviária Nova. Mais informações, 3411-1319 ou 98229-2978. Livraria Ecológica Taubaté, por um mundo mais verde e com mais sonhos. TV Cidade, no coração da comunidade. Tchau, beijo da Boneca Ecológica. Doa livro, criançada. Vai lá me ver, tá bom? Boa noite, telespectadores da TV Cidade. É com muito orgulho e satisfação que nesse dia 10 de abril de 2015 iniciamos mais um Cidade em Ação. Desde já agradecendo o convite para estar aqui com a gente, alguns professores da rede municipal que farão um belo movimento amanhã, dia 11, mas eu não quero falar nada, daqui a pouco o Fábio vai falar sobre isso. O blogueiro mais lido da região metropolitana do Vale do Paraíba, Irani Lima, mais de 1 milhão de acessos no blog. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a cidade, repercutir o que vem acontecendo e falar dessa movimentação amanhã dos funcionários públicos municipais. Mas antes de passar a palavra para eles darem o boa noite deles inicial, eu quero deixar bem claro, eu cheguei de São Paulo em questão de poucos minutos e antes de vir para cá, fui até a Câmara Municipal para acompanhar a audiência pública do transporte coletivo, da mudança, e eu fiquei indignado. Eu entendi, e depois eu vou pedir para vocês, eu sei que vocês não assistiram, mas o que eu vi na Câmara Municipal foi uma audiência pública para salvaguardar a imagem da secretária de Mobilidade Urbana, que infelizmente é incompetente. Na faculdade que ela fez não tinha a palavra planejamento. Eu não discuto as mudanças do trânsito, embora as mudanças de trânsito que ela fez, ela simplesmente trocou um corredor pelo outro corredor. Eu tenho aqui na minha frente um engenheiro que eu quero saudar ele, o engenheiro César Janotti, trabalhou muitos anos nessa área, deixando um abraço para ele, depois ele também vai dar uma palavrinha. Ela simplesmente gastou tudo isso, arrumou toda essa confusão na cidade para trocar o corredor. Tirou um corredor de trânsito e inverteu a mão desse corredor de trânsito. Foi isso que ela fez. E vou deixar aqui uma dica. Era tão fácil, se ela queria melhorar o trânsito, e fique à vontade, o Luiz Carlos Machado, que eu mando um abraço para ele, o Jefferson Cabral, o César Janotti que está ali, o Irani que está aqui do meu lado, o Fábio, e todo mundo que está em casa, o Azuma. Se eu estiver errado, eu melhorava o trânsito sem gastar um tostão. Eu conseguia pegar uma mão da 9 de julho, uma única mão da 9 de julho, e invertia ela desde o Diocesano até na CTI. Eu já melhorava em 500% o trânsito da cidade. Então, eu quero deixar bem claro, a Secretaria de Mobilidade Urbana é de uma incompetência, tudo isso que está fazendo. Então, volto a falar, não discuta a mudança, mas discuta o planejamento. Essas mudanças eram para ter acontecido em janeiro, teve janeiro, fevereiro, março, abril.
as mudanças aconteceram, e depois foi quebrar árvore, foi quebrar calçada, foi trocar ponto de ônibus, e estão jogando tudo nas costas da ABC. A ABC tem 1 milhão de erros, mas isso é da Secretaria de Mobilidade Urbana. E essa audiência pública foi lá para ser contra a ABC. Desculpe os vereadores que estavam lá da casa, mas não dá para jogar tudo nas costas da ABC, não. Eu conversei com a ABC, eu acompanhei isso, eu acompanhei na rua, eu fui lá entrevistando e conversando com a população na rua. Então, tem erro da ABC? Tem, mas a maior quantidade de erros é da Secretaria de Mobilidade Urbana. Aliás, Secretaria de Mobilidade Urbana que virou um cabide de emprego. Se vocês forem lá ver quantas pessoas que estão lá que não tem nada com o trânsito, que nunca fizeram não fizeram um mestrado, não fizeram um curso de pós-graduação, nunca mexeram com o trânsito, estão lá encostados. Advogado, ex-empresário, tudo encostado na Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, é um absurdo. Ex-professora, ex-diretora, tudo encostado lá. Cabide de emprego. Prefeito, está na hora do senhor falar. Para de jogar tudo nas costas da ABC. A ABC tem erro? Tem. A ABC tem que melhorar? Tem. Mas a audiência pública era para ter sido feita antes. Não agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Aproveitando o gancho que o senhor falou, referente ao cabide de emprego, recentemente a Lola, ela nomeou uma professora aposentada da rede, a Rosana Briet, como gerente de planejamento de trânsito. Só que ela cumpria horário na Secretaria de Educação, assessora da Secretaria de Educação. Ela participava de reuniões, ela assinava processos administrativos, usava carro oficial da Secretaria de Educação. Felizmente ela já não participa mais da administração municipal. E voltando um pouco aí no dia a dia dos idosos e das crianças, o que eu tenho reparado nas ruas é com aquela inversão de mão ali da Praça Epaminondas, ô Chico, os idosos que vão lá para o mercado municipal têm que ir a pé até a rodoviária velha. Os idosos e crianças, essa é a principal reclamação. Sim. Dani, boa noite, obrigado de aceitar o convite, de estar aqui com a gente. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o Jequinho o esforço de colocar a TV Cidade no ar. Quem está nos assistindo agora, eu está vendo lá uma imagem fixa, não há jogo de câmeras, jogo de câmera é outra coisa, jogo de câmeras, não há jogo de câmera, porque somente uma câmera está trabalhando aqui, está funcionando para que vocês possam ter estas imagens e ouvir um pouco do que o Chico e o Fábio falarão a respeito da mobilização dos professores marcada para amanhã. Então, eu quero cumprimentar o esforço do Jefinho, o Chico ajudou muito nesse esforço, é importante que saiba, e que nós já fizemos alguns eventos, vários eventos já foram realizados para ajudar a TV Cidade a se capitalizar para que ela possa adquirir novamente os equipamentos e volte a ter a sua programação normal. Eu vou colocar mais uma vez no blog, existe uma conta da Caixa Econômica Federal, quem quiser pode depositar o valor que quiser, é que eu não esperava que eu fosse falar isso agora, por isso que eu não tenho aqui o número da conta, mas qualquer valor, 20, 30, 50, 100, se você quiser dar 100, tudo bem, é legal, não tem problema nenhum, tá certo? Bem, Chico, a minha participação hoje é para dizer o seguinte, em relação à negociação salarial dos professores e dos funcionários públicos em geral. Isso o Fábio fala daqui a pouco. Eu só quero alertar os professores, já fiz esse alerta esta semana, acho que na quinta, sexta-feira, não me lembro bem, eu publiquei uma tabela mostrando a defasagem salarial dos professores em relação à Fundeb, em relação às verbas que são transferidas para o Taubaté, e eu peguei o menor índice aqui, que é o da inflação. Então, a inflação, nesse período de 2009, 2010, até agora, até o final de 2014, os professores perderam 28% do salário. Mas aqui tem um dado muito mais importante.
os professores perderam 28% em relação à inflação. Se você contar em relação ao Fundeb, por exemplo, dá 70%. De defasagem? Porque cresceu o repasse do Fundeb e o salário do professor não acompanhou. E o salário do professor, de uma certa forma, ele é atrelado também ao Fundeb. E eles não receberam esse repasse. Então veja bem o prejuízo, veja o quanto os professores estão perdendo. Eles não, a maioria não prestou atenção nesse detalhe, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa que eu quero falar, antes de falar do vereador Jefferson Campos, eu quero falar do contrato da Prefeitura com o Unital, um contrato fechado por esses dias, 48 milhões de reais. Chico, isso significa o quê? 24 milhões por ano, ou seja, 2 milhões de reais por mês. Agora, esse contrato começou o ano passado, dia 11 de abril do ano passado, começou com 13 milhões de reais. Em setembro do ano passado, 4, 5 meses depois da assinatura do contrato, ele já subiu para 15 milhões. E agora, se você contar de setembro para cá, você vai ter mais uns 8, 9 meses. Ele já está subindo 60%. E você renova um contrato que era 15 milhões por ano, passa a partir de amanhã a ser 24 milhões por ano. O contrato é de 2 anos, o total é 48 milhões. Por esses valores, com certeza, tem um punhado de engenheiro que vai querer ser berçarista. Não vai, porque o berçarista pela FUST vai ganhar menos. Vai ganhar menos. R$ 900. O berçarista na prefeitura ganha 1.274. Mas o berçarista na FUST, que não tem direito a nada, vai trabalhar 44 horas, ou seja, 8 horas por dia, mais 4 horas no sábado. Ele vai ganhar a bagatela de R$ 905. Quer dizer, 300 reais a menos, né? Praticamente 300 reais a menos do que seria o salário, que é o salário mínimo da prefeitura. Sem nenhum benefício, né, Irani? Sem vale de transporte, sem refeição, sem convênio médico. Então é isso. Então esse é o contrato que está sendo assinado, é o engodo. Amanhã, inclusive, há um concurso público, né, para contratação da FUST. Amanhã nós temos domingo. Então, domingo, não sei. Então, é uma enganação atrás da outra. E mais uma coisa também, Irani, os monitores que entraram no concurso do ano passado pela FUST, eles estão cumprindo aviso prévio até segunda. Então, as escolas, a partir de semana que vem, estarão abandonadas, porque não há tempo hábil de sair o resultado do concurso e ter uma nova contratação. Então, a partir da semana que vem, fica um alerta aí para os pais que não teremos monitores nas escolas. Fábio, talvez, eu não quero cortar, deixa eu ler aqui. Pode falar, pode falar. Eu tenho uma denúncia e depois essas professoras que me falaram, eu não consegui entender muito bem, mas talvez na hora que eu falar, você que é bem do ramo, porque eu estava em São Paulo essa semana toda e eu fui recebendo isso por mensagem, por telefone, e eu não consegui entender muito bem. Mas foi feito um concurso público para eventual, certo? Bom, então, na medida que está tendo vaga, tem que se chamar essa lista de eventual. Essa lista de eventual não está sendo chamada. A lista não anda. A lista não anda, né? E está sendo chamadas, as diretoras estão recebendo ordens expressas da prefeitura para chamar pessoas fora da lista de eventual. E existem várias amigas, cabo eleitoral antiga, pessoas que vão ser cabo eleitoral, que já estão preparando a eleição, que estão sendo chamadas. Eu recebi isso em São Paulo, você pode me falar melhor isso, porque foi isso que eu entendi dessas professoras. Ô Chico, é o seguinte, a Pétala e a Laíde fizeram uma atrapalhada numa lei aí recentemente aprovada para a contratação de temporários. Certo. Tirando o eventual da lei. E agora, pelo que eu li hoje, a secretária de Educação enviou novamente o projeto para fazer essa alteração. Mas a não chamada de eventual, segundo os diretores que falam, que participaram de reunião com a secretária de Educação, é porque a folha de pagamento da educação está muito alta.
Essa é a observação que a secretária fala, que a folha de pagamento da educação está muito alta e que os professores faltam muito. Mas é engraçado, né, Chico? Só de Fundeb, o ano passado, foi 180 milhões. Sem contar os 25% das receitas do município. E eles não se perguntam, né? Por que será que o professor falta? Trabalha muito, 40 horas semanais com alunos, né, Chico? Também brincadeira, né? Então, pior atividade. Em relação a essa questão do Fundeb, essas verbas federais que vêm para a educação, elas acabam fazendo parte do orçamento global do município. Aí, quando chega a questão do reajuste salarial, é claro que sempre vai bater nos 50%, lei de responsabilidade fiscal, aí vai ultrapassar os 54% e aí breca o reajuste do professor. Mas tem um detalhe importantíssimo e que poucos se dão conta. Em 2011, Taubaté fez um movimento grande na Praça do Epaminondas, 2 grandes manifestações a respeito do reajuste salarial. O prefeito ainda era o Peixoto. Aí nós vamos chegar onde eu quero. O Adair Loredo era o secretário de governo do Peixoto. O Jefferson Campos era vereador pelo PV. Ele trabalhou, como sempre trabalha, na sombra, em prejuízo do funcionário público municipal, em prejuízo do professor. O que é que o Jefferson fez? Ele conseguiu cooptar um dos professores que negociavam o reajuste salarial. Esse professor foi levado à negociação, junto com o Adair Loredo, que é uma raposa política, não no mau sentido, é uma raposa política, ele sabe negociar. Me recordo bem desse momento, eu estava lá na Pois praça é. em frente à prefeitura. Leva esse professor para conversar com o Adair Loredo e o prefeito Roberto Peixoto. A pedida naquela época já era de 28%, já era, porque era defasagem de anos anteriores. O que é que esses professores aceitaram? 13% de reajuste. Em 2 vezes, viu? Em 2 vezes. 8 e mais 3. E 8 e alguns meses, ou quase um ano depois de 4 meses, mais 5%. Mais 5%. Não há como o vereador Jefferson Campos negar que ele participou dessa negociata, porque eu publiquei no blog recentemente uma fotografia dele junto com esse professor e toda a cúpula da prefeitura na época, aplaudindo o Peixoto, dando lá, todo mundo aplaudindo o Peixoto e ele assinando o reajuste, entre aspas, né, de 8% para os professores, 8 e mais 5, entendeu? Isso aí foi um desserviço que o vereador Jefferson Campos prestou a vocês. Vocês professores, vocês funcionários públicos. Esta semana, como na semana passada e nesta última quarta-feira, ele andou bravateando lá na Câmara Municipal, usou a tribuna. Que é o campo dele, né? Lá ele pode falar o que quer. Claro, se dirigindo a um blogueiro mentiroso, como foi eu que escrevi a respeito dele, então eu acredito que o mentiroso sou eu. Né? Então, na última sessão, e eu tenho isso, me mandaram, se bem que é uma gravação que não está muito boa, porque foi gravada em celular, e me mandaram, não está muito nítida, mas dá para entender perfeitamente. Ele se dirigindo a um blogueiro mentiroso e que ia propor uma audiência pública para desmascarar esse blogueiro. Jefferson Campos, para você agora, faça assim, faça mesmo, que eu quero ir lá, nós temos muito que conversar, publicamente, nós vamos conversar, nós vamos mostrar quem é o mentiroso, quem é que faz sacanagem com o funcionário público, quem é que sacaneia o professor, quem é que age na sombra e fica tirando vantagem de tudo, porque vantagem pessoal naquilo na negociata, quem levou foi você, e você sabe ao que eu estou me referindo. Quem levou vantagem naquilo, os professores não foram, porque eles tiveram apenas 13% de reajuste em 2 vezes, 8 e mais 5. Mas você levou vantagem pessoal
E você sabe ao que estou me referindo. Agora, Chico, eu deixei essa revelação por último, porque ela é estarrecedora. Estarrecedora. Irani, deixa eu completar mais uma coisa, senhor. Sim. O Jefferson levou vantagem na Secretaria da Saúde, né? Exatamente. Levou vantagem lá. Mas tem uma coisa, Irani. O Jefferson, em 2011, passou a perna na Poliana. Ele passou a perna nela porque ele foi um que articulou para a Poliana não participar da reunião com o Roberto Peixoto. E mais uma coisa, Irani. Mais uma coisa que eu quero falar aqui. Nessa mesma época, a Poliana tinha interesse em montar... Foi ele que articulou para a Vera Saba não assumir. Foi ele que articulou para a Vera Saba não assumir naquele momento. Foi o Jefferson. Sim, que ele apresentou aquela denúncia para poder não participar. A Poliana tinha as intenções de montar um sindicato dos professores. O Jefferson falou para mim, ninguém falou nada, não escutei de boca dos outros. O Jefferson falou para mim que tinha interesse em mais para frente, depois que o sindicato estivesse pronto, em pegar a presidência do sindicato. E isso, à época, eu até falei para a Poliana a respeito disso, ela ficou muito triste de saber essa revelação do vereador Jefferson. Pois é. Agora, voltando no vereador Jefferson, Irani, que a gente estava conversando, Sim. Em 2011, ele também fez uma atrapalhada lá na reforma da lei orgânica. Ele apresentou aquela emenda 60 e com a desculpa de modernizar a lei orgânica, ele tirou vários benefícios da lei orgânica antiga. Um deles para o servidor. Para o servidor. Um deles tirou o direito à greve, ele revogou através da emenda 60, tirou a transferência de servidores com doenças relacionadas ao trabalho e também tirou a irredutibilidade dos salários dos servidores. Isso aí, quem tiver interesse, faça pesquisa na emenda 60 da lei orgânica. É a emenda do vereador Jefferson Campos. Pois é. Então, para completar, Chico, a gente está tomando conta, não está nem deixando o Chico falar. Não, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui com duas pessoas do mais alto gabarito, eu quero aprender. O vereador Jefferson Campos, atenção professor, atenção servidor. O vereador Jefferson Campos deu entrada este ano a um projeto de lei que me parece ter o número 7/2015. Esse projeto é mais um retrocesso para todos vocês, professores e servidores públicos. Por quê? Porque ele só tem um item. Tira da lei... Da lei 001, do Salvador Cunha. Isso. Ele tira da lei 001, olha só, o artigo do vereador Jefferson Campos, por isso que eu chamei a lei de Jefferson, porque é ele que leva vantagem. A lei de Jefferson é para o Jefferson levar vantagem. Então, por isso que eu chamei de lei de Jefferson. Ele retira dessa decreto-lei número 1/1990, uma palavrinha, uma frase, um períodozinho curtinho. Ele retira disso a livre negociação salarial. Ou seja, aí nenhum professor, nenhum servidor público poderá se reunir para discutir com a prefeitura, para negociar o salário com a prefeitura. Ele tirando a livre negociação, acabou, vocês não têm choro mais, vocês vão ter que aceitar o que o prefeito der e definir, né, como você diz. Isso é inconstitucional, né? Não é inconstitucional, não é. Mas ó, tem que pressionar. Tem que pressionar. E agora nós vamos chegar onde eu quero. O professor Flávio Casagrande, ele pegou essa postagem aqui e colocou na página do vereador Salvador Soares. Vou repetir, página do vereador Salvador Soares. O que aconteceu? Foi deletado. A postagem, o link da minha postagem foi deletado da página do vereador Salvador Soares, que fica posando aí de defensor dos funcionários públicos. Não é, e vocês vão saber por que já. Fiquem atentos. Ele deletou por várias vezes, né? E depois, segundo o Fábio, várias vezes o Fábio postou lá e foi deletado.
Um dia desse eu vi que um servidor escreveu para ele, poxa, logo depois que ele viu a matéria no blog, ele leu no blog, não leu na página do Salvador Soares, mandou uma mensagem escrevendo, cobrando uma postura do vereador a respeito disso. Qual foi a resposta do Salvador? Que o Jefferson disse na tribuna que eu estava mentindo. E eu caí na besteira de acreditar no Salvador Soares, porque quando eu fiz a matéria, praticamente eu postei a matéria e liguei para ele. Falei, Salvador, acabei de postar, tem uma lei do Gerson aí, a lei do Jefferson, que vai prejudicar o funcionário, porque ele tira livre negociação. Vocês não podem votar, vocês não podem aprovar essa lei. Eu vou ver, e depois a resposta dele foi essa. A resposta dele é que o Jefferson disse na tribuna que eu estava mentindo, que eu sou um blogueiro mentiroso. Foi essa a resposta que ele deu. Muito bem. Aí eu conversando com o professor Fábio Casagrande, ele me fez uma revelação que me deixou estarrecido. Eu fiquei estarrecido e de boca aberta. Agora, servidor municipal que está nos assistindo, prestem bem atenção. O nível desta Câmara Municipal, o nível da Câmara Municipal que nós temos, o nível de vereadores que nós temos. Salvador Soares é do PT e fica posando aí de defensor dos trabalhadores. Ele não é. E sabe por que ele não é? O Fábio Casagrande, o ano passado, recebeu o telefonema dele, desestimulando o Fábio e outras lideranças dos professores a comparecerem na Câmara Municipal para reivindicar melhoria salarial. Um vereador do PT, vereador Salvador Soares, ele telefonou para o Fábio Casagrande. Ele não mandou recado, não, ele telefonou, desestimulando o Fábio e outras lideranças dos professores a comparecerem na Câmara Municipal para reivindicar, para negociar salário. E mesmo através dessa articulação do Salvador, né, Nico, compareceram uns 25 professores e o Salvador usou a tribuna da Câmara muito nervoso, dizendo que a gente deveria procurar o Ortiz. Só que nós estávamos lá questionando o reajuste dos vereadores. Por que os vereadores têm todos os anos os reajustes e os servidores não têm? Era isso que nós fomos fazer lá. E eu confirmo, foi isso mesmo. Ele telefonou para mim e para vários outros professores. Você entendeu, Chico? A que nível nós chegamos? Olha, muita gente me acusa de ser petista. Eu não sou petista. Eu não sou do PT. Eu não sou filiado a nenhum partido político e não vou ser, não sou candidato a nada. Mas o Salvador Soares usa a sigla PT. Ele é vereador do PT. Ele é vereador do PT e assim como Jefferson Campos trai vocês. Ele trai vocês. Esse é o vereador Salvador Soares. Esse é o vereador Jefferson Campos que este ano, no início da negociação salarial, reuniu, sei lá, 40, 50 professores na Câmara, mas ele não fala nada, ele age na sombra. Ele fica lá no fundão, sentado lá, e os professores se esguelando, debatendo, melhoria salarial, não sei o quê, e ele está lá. Qual o vereador? Qual o professor que não vai lembrar na hora? Poxa, o vereador Jefferson estava lá nos apoiando, nenhum outro vereador nos apoiava, o Jefferson sim. Só que depois, debaixo do pano, ele vai na prefeitura e faz a trairagem como já fez em 2011. Então, vereador Jefferson Campos, faça assim. Se quiser agora ter um blogueiro mentiroso, Salvador Soares, pode chamar o professor Fábio Casagrande de professor mentiroso. Façam vocês dois uma audiência pública e nos convoquem lá para que a gente fale isso. Para que a gente fale isso publicamente. Para que todo mundo saiba quem são vocês. E aí fica a pergunta, né, Irani? Professor, presidente do sindicato dos professores particulares, né? Cadê a raiz desse vereador? Cadê? Fica a pergunta aí. Da minha parte... Não, você não vai embora não. Não, eu não vou embora não. Você tem muita coisa para falar. Eu tinha para falar, até porque é o seguinte, né? Nós sabemos que a secretária de Educação, ela, a gente não sabe se foi ela, o dinheiro parece que é do Fundeb, então a prefeitura precisa explicar, e isso está no jornal Contato,
isso está na boca de todo mundo, a compra do prédio da resolução gráfica por R$2.600.000. Pois é. Com dinheiro do Fundeb. É isso. Em dezembro do ano passado, essa compra. A manchete do jornal Contato é que o dinheiro do Fundeb virou pó. E em fevereiro, Chico, tinha uns computadores, uns armários dentro desse prédio, que é da Secretaria de Educação, e ele foi assaltado. Foi assaltado. A única pessoa que fez o boletim de ocorrência é uma pessoa que está trabalhando na integração, integralista que chama o departamento ali, ou integração que tem da... o que faz toda a parte administrativa da Secretaria da Educação, está ali perto da integralista, integração. E essa pessoa foi que chamou o boletim de ocorrência, foi essa pessoa que preparou esse boletim de ocorrência. E a gente, isso é tudo muito mal explicado, porque nós temos denúncia, né, que há mais de um ano que a Prefeitura paga água, paga luz. Isso foi aprovado, passou pela Câmara, não passou, como é que compra? Não foi desapropriação. Segundo o jornal, isso foi pago em 9 dias. Isso porque o prefeito fez um curso de gestão, né? Gestão pública. Gestão pública. Lá na FAP em São Paulo. Será que ele foi às aulas ou só ficou lá para pegar diploma? O prefeito precisa também vir a público e dizer para todo mundo, para a cidade inteira, e não sou eu que estou falando, eu estou perguntando aqui como apresentador, se ele mora em São José dos Campos ou se ele mora em Taubaté. Porque a cidade inteira diz que ele mora em São José, no Jardim Aquário. E ninguém comunica nada. E eu entendo que o prefeito de uma cidade tem que morar na cidade dele. Então, se ele está morando fora, é bom que ele esclareça isso também. Pô, Chico, esse prédio da resolução gráfica e essa compra aí, ela tem muito que ser explicado pela Secretaria de Educação, Sim, né? não tenha dúvida. Porque lá ia ser, a secretaria era para ser lá. Mas é pequeno ali, para comportar a Secretaria de Educação ali, é pequeno, o prédio é pequeno. Ó, veja bem, eu quero que a população entenda, o César, por exemplo, está ali olhando bem, escutando tudo olhando para mim, Jefferson Cabral lá em casa, quem tiver, todos, a Grádua. Gente, que está mandando um abraço para a Grádua, eu sei que ela está assistindo, ela já mandou uma mensagem aqui. Todo esse tempo que o prédio está à disposição da Prefeitura de Taubaté, lá foi feito um único evento, que foi a entrega do prêmio Batuta. E foi depois do prêmio, da entrega desse prêmio Batuta, que teve esse assalto. Quem fez esse boletim de ocorrência foi uma pessoa que é diretora de uma creche e que está desviada de função desde o início do governo Ortiz Júnior. Ela chama-se Maria Aparecida Silva Inácio. Ela é diretora de uma creche e está há mais de 2 anos com desvio de função, recebendo como diretora de creche e está trabalhando nesse setor chamado integração, integralista, eu não sei exatamente o termo. Essa é integração. Integração. E se ela estiver nos ouvindo, peço até que ela possa ligar para cá, eu estou citando o nome dela, mas é verdade, ela tem desvio de função, César, há mais de 2 anos, César. Ela recebe como diretora de creche, que ela é, e está lá nesse local, no integralista, trabalhando dia e noite, mais de 10 horas por dia, sem ganhar hora extra, sem nada, e está já com o aviso dela de aposentadoria para ser assinado pelo prefeito, o prefeito não assina. Chico, chega a ser até engraçado, né? Porque essa Secretaria de Educação compra esse prédio com dinheiro do Fundeb, mas nas escolas nós não temos diário de classe, nós não temos folha de sulfite para imprimir provas. E me parece que o dinheiro do Fundeb, parece que no mínimo 60% é com pagamento mesmo do salário do professor, não é isso? Sim. No mínimo 60%. É como você falou, o prefeito fez uma MBA aí em gestão de cidade. Né?
fez uma gestão de cidade e eu acho que ele tinha que fazer, a primeira coisa, quando ele assumiu, era ter acertado o IPTU da chácara do pai dele, que até hoje não aceitou. Os vizinhos pagam IPTU e ele paga INCA. Uma das coisas que ele deve ter aprendido nesse gestão aí, nesse MBA que ele fez, gestão de cidades, foi como não fazer um plano diretor de uma cidade e receber. Ele recebeu 44 milhões do município de São José do Barreiro para entregar um plano diretor que não entregou. A condenação dele saiu recentemente, eu publiquei isso no blog. Sim. Ele foi multado, ele vai devolver o dinheiro, quer dizer, pelo menos em primeira instância, claro que ele vai recorrer, mas a decisão da juíza de São José do Barreiro é a devolução dos 44 mil e mais uma multa de 88 mil reais. Então dá um total de 133 mil reais. Instituto Gondwana. Instituto Gondwana. É isso. Mas olha, eu estou sabendo aí que tem vereador aqui de Taubaté que fez a mesma coisa. Em cidade pequena aqui do Vale do Paraíba. Começa com J, viu, pessoal? Pertinho da gente, mas não é o Jefferson Campos, né? Não tem nada. Mas mora ali perto da Rua Bahia, Vila São Geraldo ali. Mas, ô Chico, e voltando ao assunto aqui da resolução gráfica, é engraçado, né? Essa secretária de Educação, ela comprou esse prédio. Tá. Só que no bairro Chácara Silvestre não tem escola do sexto ou nono ano. Os alunos precisam pegar o ônibus para ir até aqui essa parte baixa, que é a Escola Luiz Augusto e o Sítio 2. Naquela região lá atrás do macro, é um terreno para se construir uma escola. Também não se constrói. As escolas ali nas mediações estão com 40 alunos por sala. E daí, voltando, Irani, naquilo que o senhor estava falando do Fundeb, o que eles fazem? Eles recebem por aluno 5 mil reais. Daí enche a sala de aula, o professor fica cansado, É 5 mil reais sem por diário ano, né? por ano, mas a média é de 5 mil. Aí o professor fica cansado, sem diário, salas lotadas, e aí fica falando que o professor falta muito. Pois é, nessa questão do Fundeb, professor, preste bem atenção no que eu vou dizer. Foi a luta de vocês em 2011 que sustou o ex-senador Álvaro Dias, não, Osmar Dias. Álvaro Dias é irmão dele. Ele não é mais senador, ele perdeu a eleição. Osmar Dias, por conta desse movimento aqui em Taubaté, e aí eu sou obrigado a falar, porque isso é história, a Poliana participou de vários congressos quando se discutia essa questão da educação, e ela fazia a defesa dessa questão de desvincular a verba do Fundeb do orçamento do município, porque isso aí é claro, porque aí se você vai dar reajuste para todo mundo, complica, vai passar de 54%, lei de responsabilidade fiscal. Então o senador Álvaro Dias, Osmar Dias, é que eu confundo, o senador Osmar Dias apresentou, e isso não foi de 2011 não, foi a partir do Estatuto do Magistério aqui de Taubaté, foi de 2008. Foi. Ele apresentou no Senado um projeto de lei do Senado, chama-se PLS, um projeto de lei do Senado, ele cria o artigo número 72A na Lei de Responsabilidade Fiscal para desvincular da receita líquida, eu não entendo isso aí, receita líquida, receita corrente do município, sei lá o quê, Para poder contar na lei de responsabilidade fiscal. isso, para que você possa reajustar o professor adequadamente. Depois, em 2012, o senador Randolfo Rodrigues apresentou um projeto semelhante. E o senador Eunício de Oliveira, do PMDB de Pernambuco, também apresentou um projeto semelhante. PMDB do Ceará. Ceará, isso. Então são 3 projetos versando sobre o mesmo assunto. Aí não vai haver desculpa para nenhum prefeito, para nenhum governador que não pode dar o reajuste, porque senão vai ultrapassar os 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí acaba isso, porque você desvinculando essa verba
do orçamento municipal, aí você pode sim reajustar o professor de acordo. E tem mais um detalhe, né, Chico? Porque a regulação lá que fizeram da extração do pré-sal, Sim. 75% dos lucros do royalties do pré-sal, 75% é para ser investido na educação de todo o Brasil. E vai beneficiar muito, principalmente os estados litorâneos, quase todos. E é, Onde por isso que toda a grande mídia está batendo no PT. Isso. Primeiro turno da eleição, todo mundo sabe, eu votei na Luciana Genro. Meu voto foi aberto, eu votei no PSOL, na Luciana Genro. No segundo turno, entre o maluco do Aécio Neves e a presidente Dilma, eu trabalhei e pedi voto para ela, no segundo turno. Eu achava e tenho certeza que era o melhor para o Brasil. E essa grande mídia não aceita isso, porque, veja bem, não me venha me falar em corrupção. Corrupção existe a vida inteira. Eu me formei engenheiro em 1978. Colei grau dia 13 de janeiro de 79. Fui calouro do meu amigo César, que está aqui na minha frente. Em 1980 já existia um negócio chamado APOP, Associação Paulista de Empreiteiro de Obra Pública. Isso sabe por que existia isso, Janine? Para fazer jogo de número com as licitações. Jogo de número com as licitações. Essa POP ficava na rua, andava ali em São Paulo, em frente à família Mancini, onde o saudoso deputado Roberto Cardoso Alves também tinha o escritório dele, no mesmo prédio. Então, Robertão. Então, de onde se recebe? É assim, de onde se recebe. Então, lá, era a mesma, as empreiteiras eram menores. Isso tudo já acontecia. Tinha classificação de empreiteira, de tanto a tanto, entrava em tal licitação, a capacidade de realizar o jogo de carta marcada há muito tempo. Portanto, eu não tenho, lógico, já são 25 mil empregos que desde a Operação Lava Jato já se perderam, tá certo? Mas é a primeira vez que chama-se na chincha aquele que realmente faz corrupção. Porque a corrupção só existe porque existe o corruptor e existe o corrupto. Senão não existe. Ô Chico, eu encontrei com a Laíde esses dias no shopping. Você se lembra da Laíde, né? Me lembro perfeitamente. Então, a Laíde, ela me falou da boca dela que desses cargos que foram criados na FUSH de R$ 8.500, uma vaga é dela. Eu acredito. Ela já tem a filha dela no esporte também. Deixa eu te falar sobre a filha dela. A filha dela trabalhava no Esplanada 2 o ano passado. Agora eu vou revelar aqui. Ela não cumpriu o horário e os diretores fizeram um relatório da filha dela. Os diretores estão sendo perseguidos. Da Escola Esplanada 2. Por causa disso. Porque ela agora é gerente da educação. E você sabe que no passado ela era coordenadora da merenda, também, sim, indicada pela Secretaria de Educação, não passou em concurso, é uma articulação política ali que ela tem, não sei. Foram 700 votos que ela teve. 750 votos, mais ou menos, né? Que ela teve. É. Por isso que a educação está desse jeito. Esses 750 votos não tem preço. Aliás, não tem preço. Eu queria aproveitar, você é um dos diretores da Matal, essa questão da lei do Jefferson é importante, viu, que se discuta lá. Certo? Vamos levar. Para impedir os vereadores de aprovar essa lei. Porque se eles aprovarem essa lei, eles vão tirar o direito do funcionário público municipal e dos professores de negociarem os próprios reajustes salariais. E o sindicato, né, Chico? O sindicato não existe. O sindicato aí de gaveta, até há pouco tempo usava prédio público, né, sem pagar aluguel, não pagava telefone, não pagava água. Eu acho que precisa ver aquele prédio também onde ele está na rua
Colômbia? Rua França. Rua França. Rua França. Prédio bonito, né? Bonito. Ar-condicionado, cafezinho à vontade. Eu fico muito preocupado porque... E agora é obrigatório você se filiar ao sindicato para ter o convênio da Unimed, né? Eu outro dia estava na Eles estão Câmara, mandando. outro dia perderam uma sessão de Câmara inteira discutindo empréstimo consignado. Para fazer empréstimo consignado tem que ter o aval do sindicato. O Deicoval é o banco do sindicato. Até falando com o Irani há um tempo atrás. É a maior taxa de juros, segundo o Banco Central. E a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Bradesco, estavam de fora. Cobram 2,5% tão fora. Agora, recentemente, abriram, em razão dos servidores pressionar. Mas era Deicoval. A cidade está de um jeito que... Agora, eu acho que... E a eleição do sindicato foi muito estranha, né, Chico? Foi Não, e o pai do atual presidente do sindicato, um grande amigo meu, você conheceu ele. Augusto César Guará. Um grande amigo, uma pessoa boa, um ótimo coração, né? Uma pessoa prestativa, sempre bem com todo mundo. Sei lá. Chico, além de ganhando 8.500, é berçarista, trocando fralda de criança, dando de mamar, ganhando R$905 bruto. Eu tenho algumas... Muito pouco. Algumas mensagenzinhas aqui que eu preciso passar. A Grádiva está acompanhando o programa. Vamos pegar aqui. Grádiva, que é uma grande advogada, uma grande lutadora. Chico, seu programa é sempre um sucesso. Forte abraço, Norberto e Grádiva. Esse abraço vai a vocês, né? Agradeço a Grádiva por estar ali nos ouvindo. A Maria Aparecida, ela está passando aqui porque a sessão de Câmara está rodando lá. Chico, o Digão está batendo na Lola, na empresa e em tudo que aconteceu com o trânsito. Presidente da Câmara, que é do PSDB, do partido do governador. O José Neto agora deu de passear nos ônibus, né, Chico? Tem que fazer selfie, né? Fazer selfie. Ele vem. É muita demagogia para o gosto. O vereador Salvador Soares mandou aqui para mim uma mensagem dizendo que o doutor Paulo quer saber a opinião do Ministério Público e para isso é necessário que cada um se sinta prejudicado, deve entrar com ação conforme modelo. Ele até manda aqui um modelinho para que as pessoas possam juntar isso do Ministério Público, nome do Dr. João Marcos Servante, para entrar com essa ação contra a Lula, apesar de que toda a desgraça já foi feita, né? A tolice já foi feita. A cidade está de perna para o ar. É um absurdo tudo isso que aconteceu, eu não sei, não tem sincronização nenhuma. Está chegando aqui do Luiz Carlos Machado, um grande abraço para você. Chico, o Pato me mostrou que mudaram tudo no projeto do viaduto do Belém. O túnel da desembargador. Ambos vão continuar com Mandu. O Luiz Carlos Machado, acho que o Bilili também falou qualquer coisa a respeito disso na audiência ali agora. Eu escutei alguma coisa do Bilili, mas eu já estava saindo quando o Bilili estava falando. Luiz Carlos, você sabe que você não é para mim. A cidade inteira te reconhece como uma das cabeças pensantes da cidade, e se o trânsito estivesse na sua mão, nada disso estaria acontecendo. Então, eu fico chateado e eu fico mais assim, perplexo com as posições da Lula. Ela, Zurirani, Fábio, telespectador, ela zomba da população. Ela é arrogante. Ela está aqui por favor político, então ela sabe que ela não vai embora, que ela está aqui por favor político. Tá certo, prefeito? Então, o senhor acha que o senhor devia vir a público e falar. Entendeu? Agora, que a Lola, na faculdade que a Lola estudou, não tinha
não tinha matéria planejamento, não tinha. Agora, se tinha, ela faltou em todas as aulas. Porque planejamento ela não sabe. Eu sento com ela para discutir planejamento onde ela quiser. Na igreja, na Câmara, na Secretaria de Mobilidade Urbana, no meio da rua, na Praça do Epaminondas. Eu quero discutir com ela no mercado, comendo pastel, onde ela quiser sentar e discutir planejamento. Lá no Mineiro, né? Lá no Mineiro, lá no Tião. Vamos mandar um abraço pro Tião aí. Ele paga o pastel para ela aí. Paga. Ela, planejamento é zero. Aí já é mais difícil. Não discuto, eu volto a dizer, eu não discuto as mudanças. As mudanças, agora, o modo de fazer, os modos operantes, planejamento zero. Não tem jeito de dar menos que zero, então é zero. Porque daí é negativo. É zero, zero. Pega lá, e olha, e tá cheio de assessor lá. Mas equação matemática não tem lá? Negativo tem. Negativo tem. Né? Negativo tem. É equação, né? Sei lá como é que chama aquele negócio. Quer dizer, sabe, é um absurdo. Ela é zero. Zero, zero, zero. Agora, ela está lá na Câmara, dando risada, jogando beijinhos, gozando da população. E os seus vereadores, me desculpem, todos jogando a culpa na ABC. A ABC tem culpa sim, mas não é a culpa sozinha. Mas a ABC não é responsável pelo trânsito, Sim. é responsável pelo transporte. Pelo transporte. Ela não é responsável pelo trânsito. O que aconteceu é que a mão Lola... de direção quem define A Lola, a prefeitura, né? a Lola quer... Eu tenho assim, quase que certeza absoluta que aquele prédio da rodoviária velha, aquilo ali, existe muitas pessoas de olho naquilo. Porque o que a Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo é, aos pouquinhos, tirar e desalojar tudo que está ali, deixando aquilo sem nada. Já temos ali do lado a praça, a rede ferroviária federal abandonada, que diz que agora parece que vão fazer lá uma biblioteca, alguma coisa. Estou escutando falar isso. Né? Chico, vamos levar um pouco de mortadela lá com a Lola? Ó, tá chegando mensagem aqui, ó. Joberaldo Cabral, dá um abraço nela, do coração, assistindo a gente. Todos na rua para tirar a Lola. Ô Jô, obrigado pela audiência, de você estar assistindo a gente, obrigado da mensagem. Eu acho que a gente tem que ir para a rua mesmo, mas eu acho que antes de ter que ir para a rua, a Lola tinha que passar a mão no boné dela e ir voltar para São José. Pelo amor de Deus, Lola, aqui não dá, não dá, entendeu? A sua arrogância é muito grande. Eu sei que você está aqui por favor político, né, prefeito? É ou não é, prefeito? Estou olhando para o senhor e estou falando. Ela está aqui por favor político, sou eu que estou falando. Então, pensa na população, porque se o senhor conseguir manter, porque o senhor está cassado 2 vezes, se o senhor conseguir ficar no cargo até o final e for disputar a eleição, o senhor vai ter que ir buscar voto. Eu quero ver onde é que o senhor vai buscar voto desse jeito. Certo? Deixar um abraço também para o Jefferson Cabral, que está aqui com a gente, tá certo? Muita gente que na audiência aqui, o Carlos Takeshi Azuma, um abraço para ele também. São vários, a Célia lá da Vanessa Flores, são vários, o Edinho do antigo Santander, Ricardo Paulo Moreira chegando ali também, dando um abraço para a gente. Então, a gente fica, né, o Jefinho tem mania de falar que de vez em quando eu chego aqui azedo. Eu não chego azedo. Eu queria estar aqui falando de coisas maravilhosas na nossa cidade. Pô, não dá para cobrar Nova Dutra? César, eu sei que foi a vida inteira, você fez estrada, César. Não dá para cobrar da Nova Dutra? Não dá para acertar as entradas da cidade? Não existe entrada mais feia no Vale do Paraíba, no estado que é de Taubaté. A principal entrada de Taubaté aqui, na Quitas, ali, na saída para Ubatuba, eu tenho vergonha quando vem alguém de fora e que passa por aquilo ali, aquelas malas ali no meio da rua. Pô, pelo amor de Deus. Ô Chico, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho a impressão que, infelizmente, os dirigentes municipais do Brasil, eles nunca foram para a Europa. Porque você pega um Taubaté, uma cidade de quantos anos? 400 e poucos anos. Nós vamos para uma França, para uma Itália.
com cidade de 700, 800, 900, 1000 anos. Então, esse negócio de dizer cidade velha, cidade antiga, não tem jeito? Não tem. Agora, o que tem que fazer? Transporte coletivo bom. Esse é o segredo. Não se usa carro na cidade, se usa transporte coletivo. Então, você vê, ponto de ônibus, aqui em Taubaté. Qual ponto de ônibus aqui que tem o horário que o ônibus passa para onde passa? Aonde tem isso? César. Você cai em Veneza, uma cidade cheia de água, César. com ruas de César, 5 metros de largura. César, Tá tudo lá. eles não conseguem saber de quem é a responsabilidade do ponto ônibus, se é da ABC ou se é da prefeitura. Eles não conseguem saber isso. Secretário, se eu resolvesse isso, eu já ficava satisfeito. Mas isso existe uma Secretaria de Mobilidade Urbana que vai cuidar disso e vai definir de quem é. Agora, você tem que ter, hoje eu vi uma coisa, um ponto de ônibus que só cabe um ônibus e um ônibus atrás do outro. Aonde parou o ônibus? Na faixa de pedestre. Isso na esquina da Jacques Sérgio com a Rua Dulce. Na 9 de julho está acontecendo isso. Está direto. Por quê? Então, ou um ônibus estava atrasado ou o outro estava adiantado. Eu escutei no início Dani, eu escutei no início da audiência, né, que todo o problema da 9 de julho foi causado porque diz que a ABC fez troca de motorista no ponto da 9 de julho. Tudo bem, isso é uma parte, é um erro. Agora, quem é que... A ABC só fez troca de turno de motorista no ponto da 9 de julho porque essa secretária instalou lá, em frente à rodoviária, na porta da Faculdade de Direito, um ponto de ônibus. Então, pega o boné e vai embora para São José, pelo amor de Deus, saia daqui. Só trouxe problema para a cidade, pelo amor de Deus. Aonde era feita a troca de turno? Aonde era feita? Na rodoviária. Ela tirou da rodoviária e fez em frente. Alguém está querendo o prédio da rodoviária velha. Amatal, faz favor. Você está aí, está na hora de nós levantar isso. Assim como ninguém está falando aqui, estão tirando o poupa-tempo daqui do centro da cidade, passando o poupa-tempo lá para o shopping novo. Para beneficiar quem? Para beneficiar quem? Ô Chico, você está falando uma coisa da rodoviária, então todo mundo sabe. Então eu vou contar uma historinha para você. Lá de trás, quando foi criada a Universidade de Taubaté, por exigências de lei federal, precisava ter uma série de próprios. Então, os próprios que eram da Prefeitura Municipal foram passados para a Universidade. Pronto. Inclusive, o Bom Conselho é da Universidade, onde funciona a Prefeitura. E um dos prédios era a rodoviária velha. Foi passada para a Universidade. Um outro que é da Universidade, na época, que era da Universidade, não sei, a Eletroradiobras aqui. Esse supermercado. Esse prédio é da Eletroradiobras. Que ali era uma praça, na época foi Pão de Açúcar ou era Eletroradiobras, não lembro. Era Eletro, que foi feito para eles construir aquilo lá por 30 anos. O projeto, inclusive, de todo aquilo ali arquitetônico é do Manuel Carlos. Aquilo foi o projeto. E aquele prédio é da universidade. Então, hoje, quem faz lá, paga aluguel para a universidade. E a rodoviária também era da universidade. Não sei se isso foi revertido ou não. Isso é uma história lá de trás, da década de 70, quando a gente estava na engenharia. Então, aí tem coisa. César, telespectador de casa, até hoje nós não recebemos o dinheiro da Sabesp. Os 60 milhões da Sabesp até hoje não foi recebido. Mas ela está pagando religiosamente os investidores da Bolsa de Nova York. Então, mas... Está pagando religiosamente os investidores internacionais. O Irani, um acordo mal feito, azar de quem fez o acordo mal feito. Porque isso, se ela não está pagando, eu não sei qual é o teor desse acordo, desse contrato, alguma falha tem, para onde ela está se locupletando disso. Isso é a forma que eu enxergo. Tá bom? Vocês estavam falando aí, a parte de educação, estava escutando, eu venho de uma família de educadores. Professor Fernão Freire, professora Adélia Freire,
e outros aí. E uma coisa que me chama muita atenção, que quando se criou o ginásio municipal, né, a prefeitura de Taubaté não tinha esse dinheiro todo que tem hoje, não. E os professores ganhavam muito bem. Não tinha professor precisando trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Era no máximo 2 períodos. Isso no máximo. Ou seja, era 8 horas por dia que esse professor trabalhava. Na parte da manhã e na parte da tarde. Ou algum na parte da manhã, outro na parte da noite. É impressionante. Hoje você vê em todos os lugares o volume de dinheiro que o município tem a partir de 1988. Com a Constituição de 88, o município passou a ter uma arrecadação significativa e todo funcionalismo público, o salário foi lá para baixo. Tem alguma coisa errada nisso. Você não vê investimentos na cidade. Você não vê investimento aqui, mas tem gente Não, criando empresas e mais empresas por aí não, de alto teor. Não, todos da cidade. Todos da cidade. Aquilo que você falou de corrupção é um fato. Tá? Mas a gente não vê investimentos na cidade. Dizer, o que está se fazendo? Qual é o grande investimento? 1 milhão e pouco para fazer o planejamento do trânsito? Parece que foi isso que custou o contrato. 1.870.000 para não fazer, né? Para fazer o planejamento, eu não sei. Esse fazer. foi o investimento, mas isso é dinheiro de pinga para o município de Taubaté. Isso é dinheiro de pinga para o município de Taubaté. Não, para nós. Agora, é dinheiro de pinga. Mas quando você fala o que o cara paga, paga o imposto dele. Não, o que eu estou falando, então você não vê investimento. E você não diz que não tem dinheiro para pagar funcionalismo público, alguma coisa de errado está acontecendo. Gente, Agora, sobre a Câmara dos Vereadores, vou dizer uma coisa. Enquanto não se mudar a Constituição desse país, a legislação, e que Câmara dos Vereadores dependa do Poder Executivo, vai ser sempre do mesmo jeito. olha aqui, ó. Você pode fazer qualquer coisa, desde que você não gere ônus para o município. Eu não vi até hoje uma cobrança dos 19 vereadores da prefeitura com relação ao IPVA. Não vou falar do IPVA de 2015, porque ainda não se fechou e não se repassou. Mas no IPVA de 2014, telespectador de casa, vocês que estão aqui, a cidade de Taubaté recebeu 95 milhões. 95 milhões, Irani. 95 milhões já. Todos que estão em casa, Jefferson Cabral, Joberaldo, a Grádiva, 95 milhões. Aquilo, a faixa a ciclovia que está pintada de vermelha, era para estar inteirinha pintada de vermelho e nós ser tratado como papa, com asfalto. César, você é da área. 95 milhões, não era para ter um buraco nessa cidade. Não era para ter um buraco nessa cidade. Nenhum. O senhor Alexandre Magno, que é o secretário de Serviços Urbanos, seu prefeito municipal, 95 milhões. Dão conta, para onde que foi isso? Eu não estou falando das multas, não estou falando das outras coisas do trânsito. Estou falando só do IPVA. E isso é a metade, porque a metade fica com o governo do Estado. A metade vem para nós. Aonde que está investido isso? Aonde que está investido isso? O que a Lola fez com esse dinheiro, hein? Você precisa saber onde é que está, como é que é. Porque a conta pública no Brasil é uma caixa preta. É uma caixa preta. Isso não é só em Taubaté. Isso é no Brasil todo. É no Estado, é no Federal. É uma caixa preta, ninguém sabe. Ah, bonito a transparência. Que transparência? Cartão corporativo, tanto. E daí? Existe um banheiro, nós estamos levantando isso, um banheiro lá para o sítio do Pica-Pau Amarelo, que custou 73 mil reais para o município. 73 mil reais. E nós tivemos num café da manhã, essa semana, o Irani estava junto comigo, eu e o Saldi, inclusive vamos aproveitar e mandar um abraço para o Zé Antônio Saldi. Aliás, café da manhã que deu um reboliço. Teve nego da prefeitura ligando para o Saldi, dizendo que não podia ter aquela foto ter sido publicada, viu, gente?
saber. Tá certo? Se você não sabia disso, estou te dando o ar. Entendeu? Nego se deu ao trabalho de pegar na prefeitura e falar que Mas, aquilo não Chico, podia mas quem acontecer. tinha interesse em publicar que o hotel recebeu 5 mil reais, sendo que o Soldi não recebeu? Quem que tem interesse nisso, né? Então, aí, nós estávamos conversando e a cidade precisa ser passada. A cidade precisa ser passada limpo. Nós não vamos conseguir ir até o final, porque Não chegaremos ao final dos tempos. o processo está lá em Brasília, o prefeito já foi cassado 2 vezes, né? Ele não deixa, ele não quer entregar, né? A rapadura. A rapadura de jeito nenhum. E então a gente precisa fazer alguma coisa. Está na hora de se fazer alguma coisa. Passou da hora de se fazer alguma coisa. Entendeu? Agora, não dá é para ficar preparando tudo para ser usado lá na frente. Essa história da mudança do poupa-tempo daqui do centro da cidade, onde está aqui, lá para o shopping novo, isso tudo faz parte da expansão sul. E essa expansão sul é uma caixa preta. É uma caixa preta. A Polícia Federal sabe disso, o Ministério Público já sabe disso. Então, está na hora de ver. Não dá para nós continuarmos pagando a conta. Eu tenho falado, já falei mais uma vez, nenhum taubatiano devia pagar o IPVA dele, o IPTU dele à vista. Devia pagar a prestação em 10 vezes. Mas nem que ele desse 50%. Ele está dando 10% para pagar em março e 5% para pagar em abril. Quem não pagou ainda, eu estou falando aqui, não deve pagar. Pague a prestação, porque não pode colocar dinheiro na mão dessa gente. Não pode, porque não existe administração. Se queima dinheiro público. Estamos chegando no final, vou pedir para vocês as considerações finais suas aí, para a gente poder ir embora. Tá bom. Na minha despedida, eu só quero dizer o seguinte. Agora, com esse avanço tecnológico fenomenal que nós temos, eu fico pensando, poxa, se eu fosse prefeito de qualquer município, de qualquer cidade, agora você pode fazer um Big Brother, você pode instalar câmeras no seu gabinete, qualquer reunião que o prefeito for ter, com empresário, com sociedade de bairro, não importa com quem. Clica, aperta o botãozinho lá, liga a câmera e aquilo vai para a internet na hora. Entendeu? Você está reunido, está falando ali, e quem estiver interessado acompanha via internet. A tecnologia permite isso. Fazer o Big Brother, sim. Por que não? Transparência total. Entendeu? Transparência total. Eu quero pedir para o Ricardo, para os companheiros dele, para os amigos da Martal, para ficarem de olho na Câmara Municipal, porque tem um projeto do vereador Jefferson Campos, projeto de lei número 5/2015, 7/2015, que está para ser votado e que ele retira uma coisinha só do decreto da lei número 1 de 1990. Só uma coisinha. Acaba com a livre negociação. Ou seja, funcionário nem servidor, professor não pode negociar salário com a prefeitura. O prefeito decide e faz o que quiser. É só isso. Então, a Câmara tem que ser pressionada assim, os vereadores precisam se sentir pressionados, porque essa lei é um atraso. Essa lei é um atraso para o servidor. Bom, eu não sei. Quem leva vantagem, eu não sei. O servidor, eu sei que não é. O professor, eu sei que não é. Chico, eu quero lembrar o pessoal sobre a movimentação de amanhã, né, Sim. dos servidores,
E desejar a todos aí uma boa noite. Isso, 10 horas, 10 horas. mandou em Epaminondas. Isso, e desejar a todos aí uma boa noite. Olha, o Marquinhos, dá mais 30 segundos. O Poupa Tempo de Taubaté estará instalado em novo local a partir do segundo semestre de maio de 2015. A direção da empresa anunciou que a unidade deixará de funcionar no hipermercado da Avenida Bandeirantes, do Chibata, e será transferido para o shopping Via Vale, no bairro de São Gonçalo. Legal, tá cheio de gente ali em volta, mora muita gente. De acordo com o Poupa Tempo, a unidade passará a funcionar no estacionamento do shopping localizado às margens da Via Dutra. A diretoria informou que a mudança foi motivada pela reestruturação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. O prédio atual não comportava a ampliação para a inclusão do serviço. A definição quanto ao dia da mudança ainda está em fase de definição. O Poupa Tempo funciona em Taubaté há 5 anos e atende a cerca de 1.800 pessoas por dia. Entre os serviços prestados estão emissão de carteira de identidade, CPF, cadastro, currículo e atestado de antecedentes criminais. Governador de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, eu sei que está passando por momentos difíceis, está afastado desde o dia da morte do filho, ainda não voltou, mas seria muito bom o senhor ver isso para a gente, porque sair daqui para aquela distância, isso não é querer o bem da população. Sem transporte. Sem transporte. Tá certo? Eu quero que fique essa reflexão aí e está na hora. É muito estranha essa mudança. Obrigado. Até sexta-feira que vem. Alô, amigo.